que diz assim: E ele disse aos seres humanos: Para ser sábio é preciso temer o Senhor, e para ter compreensão é necessário afastar-se do mal. Então, nessa mensagem aqui que eu vou decorrer, a gente vai falar sobre a importância da santidade nesse processo de se afastar do mal para uma melhor compreensão de Deus, para ver a importância que isso é dado na palavra. Nessa passagem, a nossa primeira impressão nós temos essa noção de se afastar dos maus caminhos para poder obter a compreensão que vem de Deus. Isso se dá com o temor que temos que ter ao Senhor, assim como é dito em Provérbios, como Salomão muito diz em Provérbios e em Eclesiastes, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E nesse caso, essa sabedoria que é a verdade, essa sabedoria, na verdade, que eles dizem na Bíblia, é a sabedoria que vem do conhecimento da verdade, dos caminhos corretos, dos caminhos da verdade. E nesse caso, a verdade é a palavra. E nisso a santidade vem nesse processo, se afastar de conhecer mais a palavra, de conhecer e ter essa sabedoria que é a palavra de Deus, assim como está em João 17:17. Que é aqui. Que eles sejam teus por meio da verdade, e a tua mensagem é a verdade, nesse caso a palavra de Deus. Então, desse modo que a gente vai falar é sobre essa importância de cada vez que nós nos afastamos do mal, para que nós possamos deixar os maus caminhos, para que desse jeito nós possamos cada vez mais conhecermos a Deus, deixando aquilo que nós praticávamos antes, ou deixando os maus caminhos que nós cometíamos antes. Então, desse modo, a compreensão vem através da santidade, e nisso nós nos afastamos do mal. Então, essa santificação, ela não é apenas mental, mas também, não apenas mental ou só de ler a palavra, mas sim também de praticá-la, porque é através das ações também que ela é obtida. Assim como a fé verdadeira do verdadeiro salvo em Cristo, ela por consequência leva a uma ação. Assim também como em Tiago 2,17, ele diz que a fé sem ação ela é morta. Porque a fé verdadeira ela gera uma ação. Se eu realmente creio naquilo e realmente eu vivo aquilo que a palavra está dizendo, eu pratico, eu faço aquilo que a palavra me manda. Ou então, se eu realmente estou seguindo a palavra, estou seguindo a sabedoria de Deus que está na palavra, eu com certeza eu não vou querer mais seguir os meus caminhos, já que eu sei que aquilo que eu sigo é falso. Aquilo que eu seguia antes é mentira. Então, por isso que eu deixo os caminhos da falsidade, eu deixo o mal para seguir a Deus e procurar cada vez mais conhecer Ele, tendo esse desenvolvimento no caminho da santidade. Então, nesse processo de santificação, a gente não só lê, mas sim medita também na palavra. Assim como está escrito em Salmo 119:11, que é: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E também a gente põe em prática. E quando a gente faz isso, a gente é bem-aventurado. A gente também é beneficiado. Que, assim também como diz Jesus, que nós somos bem-aventurados quando não só ouvimos dizer as palavras, quando não só ouvimos a palavra de Deus, mas sim quando a obedecemos, quando a pomos em prática. Assim como está escrito em Lucas 11:28. Nesse caso, nessa santidade, não é apenas essa santidade, na verdade, é um processo de amadurecimento na fé e de conhecimento de Deus. É um aumento no relacionamento que você está começando a ter com Deus. Eu aceito a Cristo, eu tenho a ligação. Cristo, ele nos ligou novamente com Deus, ele nos reconciliou. Então, nisso, quando aceitamos a Cristo, nós nos tornamos
filhos de Deus. E nisso que nós aceitamos a Cristo, nós procuramos, através da santidade, nos relacionarmos e a conhecer mais a Deus. Então, nisso, nós procuramos cada vez mais aquilo que Deus quer, lendo a sua palavra, vendo aquilo que Deus não gosta, aquilo que Deus rejeita, e nós deixarmos por conta própria aquilo que não agrada a Ele, para que possamos seguir aqueles caminhos que agradam a Ele, e fazendo aquilo que Ele gosta, para que Ele possa nos mostrar mais coisas sobre Ele, possamos nos relacionar mais. Assim como o pastor uma vez disse que, tipo, o pai, assim, ele não tem filhos favoritos, só que aquele filho que procura querer saber mais do pai, pergunta dele, pergunta o que ele gosta, ele começa a se relacionar mais com o pai, e nisso ele conhece mais ele. Aí nisso ele consegue ter mais intimidade e conseguir conversar com ele de uma forma que o outro, que muitas vezes também é amado pelo pai, não procura tanto saber sobre ele. Então nisso nós procuramos saber aquilo que Deus quer para nós, pois a gente já nasce no pecado e já tende a maus caminhos desde o começo, como está escrito em Salmo 51:5. Nós já nascemos em pecado, então a gente tem isso desde o nosso nascimento, como Davi fala nesse salmo. Então nisso, através do sacrifício de Cristo, é que nós somos salvos e temos essa oportunidade de nos relacionarmos verdadeiramente com Ele e de conhecê-lo cada dia mais através do processo da santidade. Para que a cada dia mais que passe, nós possamos nos relacionar com Ele e assim possamos conhecer mais a Ele e termos uma verdadeira compreensão, que também, como está escrito em Provérbios 4:18, que o caminho do justo, ele é como o sol da manhã, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Então, nisso, para que nós possamos buscar mais esse processo de santificação, buscar mais esse relacionamento com Deus, para que muitas vezes, até mesmo através desse processo, Deus, por consequência, Deus acaba mostrando para nós, por exemplo, nós temos um determinado relacionamento com Ele, mas começamos a buscar cada vez mais. Mas através de um tempo, a gente começa a ver que Deus mostra para a gente coisas no nosso modo de viver que não agradam a Deus, mas só que antes eram imperceptíveis, antes de nós termos um relacionamento melhor com Deus. Então, nisso, para que a gente possamos cada vez mais nos santificar, para que possamos vê-lo, assim como está escrito em Mateus 5:8. Aqui possamos vê-lo verdadeiramente, assim, aqui em Mateus 5:8. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. E, para finalizar, só vou fazer uma pergunta aqui, para reflexão, que é: você tem se afastado daquilo que é mal e que te impede de chegar mais perto de Deus? Então, essa é a mensagem